A graça e a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, nesse dia de primavera, no início dessa bela estação que é a primavera. E eu gostaria de refletir sobre esse tempo. É tempo de florescer. Nós vamos ler agora o versículo que se encontra no livro dos Cânticos, Cânticos de Salomão, no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim: Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz das pombas ouve-se na terra. Esse é o anúncio de Deus declarando a chegada da mais bela estação, que é a primavera. Essa estação mostra de forma bela a diversidade e o perfume das flores. E sem medo de errar, eu posso dizer que Deus ama flores. Qualquer pessoa que já tenha lido as primeiras páginas da Bíblia se surpreenderá pelo fato de Deus ter criado o homem e não ter o colocado em uma cidade, uma casa ou um palácio. Deus criou o homem e o colocou em um jardim. E nós vamos ler isso comprovando, que está lá em Gênesis 2:15. Que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Dentre os muitos nomes que simbolicamente foram aplicados a Jesus, um deles é Lírio dos Vales e outro, Rosa de Saron. São as duas das mais belas flores já vistas na terra. Deus criou o homem para viver uma primavera eterna. Ele fez o homem e o colocou em um jardim para que ele pudesse cuidar das árvores, das plantas e dos animais. Deus criou o mundo e colocou o ser humano para fazer a administração desse mundo. Mas esse homem, esse ser humano, com assim uma atitude de rebeldia, ele arrancou suas raízes do Criador e decidiu desobedecê-lo. E por isso, a vida do ser humano passou a ser um inverno sem cor. Mas o que é pior, um inverno mortal. Mas Deus, desde sempre, desejava restaurar a sua criação murcha e morta. Então, ele enviou a flor mais bela que tinha consigo, deixando o nosso inverno para trás. Jesus é a primavera de Deus. Jesus é a nossa primavera. Contudo, o preço foi caro. O preço que Jesus pagou foi caro. Ele precisou murchar para que nós pudéssemos florescer. Ele precisou morrer para que nós pudéssemos renascer. Por causa de Jesus, vencemos a morte que congelava os nossos corações. Outra curiosidade é que na Bíblia também somos chamados de flores. Somos chamados em alguns momentos de jardim de Deus. E nós vamos ver alguns textos que comprovam isso. Isaías 27:6, que diz: Israel lançará raízes, florescerá e encherá de fruto a terra. Salmos 92:12. O justo florescerá como a palmeira. Provérbios 14:11. A tenda dos justos florescerá. Florescer quer dizer produzir. Nós devemos produzir.
produzirem bondade, mansidão, felicidade, paz, alegria, amor, entre outros. Todas essas coisas são flores que devem crescer no jardim da nossa vida. Um jardim bonito é um jardim bem cuidado, porque o próprio Deus deu uma ordem: cultivar e guardar. Nós vamos entender alguns cuidados que precisamos ter em nossas vidas para florescer. Todo jardim, ele precisa de irrigação. E Jesus nos diz que a sua palavra é água viva, é a água da vida. E por isso devemos ser irrigados com os seus ensinamentos e os princípios que ele nos deixou. Todo jardim precisa ter luz, precisa de claridade, e a palavra de Deus diz que ele é a luz do mundo. E nós precisamos refletir a luz de Jesus. Nós precisamos refletir essa luz em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossas ações. Todo jardim precisa ser adubado, precisa de adubação, fertilizante. A Bíblia nos ensina em Romanos 4:20 que devemos ser fortalecidos e fertilizados na fé, que nos fará forte para expressar a beleza de uma vida vitoriosa. Flores no jardim precisam de podas, e Jesus disse que aqueles que são seus discípulos precisam ser limpos e podados para produzir mais. E isso significa tirar da nossa vida, cortar tudo aquilo que desagrada o Senhor, tudo aquilo que faz com que a nossa vida não cresça. E por último, todo jardim, ele precisa de um olhar carinhoso e atento do jardineiro. E Deus, ele tem esse olhar atento e eterno para cada um de nós. A sua palavra diz lá em Salmos 33:18, que diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ele é o jardineiro cuidadoso. Ele é o jardineiro celestial. Então, queridos, ouçamos o anúncio da chegada da primavera e cultivemos no jardim espiritual de nossa vida. É tempo de cantar, é tempo de crescer, é tempo de paz, é tempo de amar, é tempo de vida, é tempo de florescer. Está chegando uma primavera em sua vida. Um abraço florido e que Deus nos abençoe.